Como é que vai ser esse novo Enem, na minha opinião? Vou te explicar tudo sobre esse novo modelo de prova. Você vai ter questões discursivas, vai ficar mais difícil, tudo eu vou explicar aqui pra vocês nesse vídeo. Então, vem comigo? Olá, questionador! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou a Sara Schomayer, eu sou médica, me formei pela FRJ e aqui no meu canal eu ensino vestibulandos a serem aprovados nas melhores faculdades de medicina do país, seja com o Enem antigo, seja com o novo Enem. Vamos falar então do que mudou, do que vai mudar e também minha opinião, porque tem muita coisa que não está bem explicada ainda, muita coisa incerta, então eu vou falar o que eu acho que vai acontecer com base no que aconteceu nos últimos 10, 20 anos de Enem aí, que a gente acompanha também historicamente. Esse novo Enem, ele é para ser implementado a partir de 2024, e tá aí uma informação importante. A partir de 2024. Quando você vai ler, todas as notícias falam isso, que ele vai ser implementado possivelmente, quem sabe, a partir de 2024, o que não significa que será em 2024, primeira informação. Pode ser em 2025, pode ser em 2030, então, porque assim, tem muita coisa para eles fazerem para mudar um Enem, para mudar totalmente a prova mais importante do país. Tem que ter questão, essas questões têm que ser testadas, tem que botar a TRI, tem que, sabe, fazer um negócio realmente dar certo, porque se der ruim, dá ruim para milhões de pessoas e isso não é legal. Então, sabe, eu acho que eles vão ter muita cautela na hora de realmente bater o martelo e vamos mudar o Enem, e vai ser esse ano, tá? Enquanto isso, segue o Enem normal e sempre fiquem de olho no edital, tá, galera? Então, todo ano sai o edital do Enem. Nesse edital é o documento oficial que diz exatamente como vai ser a prova. Então, cuidado que já tem gente achando que esse Enem mudou. Não, o Enem desse ano continua sendo o Enem normal que está acontecendo nos últimos anos. Vamos começar falando do que eu acho, como é que vai ser a prova, né? Então, primeiro, o modelo das questões. Se as questões vão continuar tendo muito texto, se elas vão ser mais conteudistas, se elas vão ser questões mais direto ao ponto, enfim. Primeiro, isso é um achismo, não é fonte oficial, isso é como eu acredito que vai acontecer com a mudança. Eu acredito que o modelo de questões do Enem vai se manter o mesmo. O Enem adora esse tipo de questão, com baita texto, com contexto, com coisa da vida cotidiana, sabe? As coisas que acontecem no dia a dia para correlacionar com a matéria. Então vai ter conteúdo? Acredito que sim, vai ter conteúdo, mas eles também cobram muita interpretação, lógica, aquele raciocínio que você tem que ter na questão, e isso acho difícil o Enem querer mudar nessa altura do campeonato. E também saiu nas notícias que esse novo Enem teria como se fosse duas fases. Uma primeira fase, que seriam questões um pouco mais gerais, meio de interpretação, questões mais fáceis, etc. E uma segunda fase que teriam provas discursivas, que assustou todo mundo, mas calma que a gente vai chegar lá. Sobre primeiro a parte das questões gerais e tudo mais, né? O que eles falaram é que a tendência é que diminua o número de questões e que também diminua o tempo de prova, ou seja, você faria em vez de 90 questões, você faria, sei lá, 40, 60 questões. Não se sabe ainda, tá? Tô chutando aqui. Isso, ao meu ver, na minha opinião, é bem ruim se acontecer. Por quê? Especialmente se for uma prova muito interpretativa e que cobre pouco conteúdo. Cara, isso acontece com muitos vestibulares no país, que tem pouquíssimas questões. Vou dar o exemplo da UERJ, do estado do Rio de Janeiro. O que acontece com a UERJ? A UERJ é uma prova que tinha antes duas fases, então uma múltipla escolha com 60 questões e uma discursiva. Depois da pandemia, eles resolveram fazer uma só, uma prova com 60 questões e uma redação. O que acabou acontecendo? Uma prova de vestibular, especialmente de medicina, com 60 questões, a galera gabarita. A galera gabarita. Sabe, e as notas de corte costumam ser mais de 90% de acertos. Ou seja, se você errar um detalhe, se você errar por bobagem, se você, sei lá, errou o cartão resposta ou qualquer coisa nesse sentido, você tá fora, entendeu? Você pode saber muito, mas esse tipo de prova você dificilmente consegue mostrar esse seu conhecimento. E acaba que muita gente empata. Gente que sabe muito, gente que sabe pouco, etc. A galera costuma empatar muito. E empata nos níveis muito altos. O que faz com que, em vez de ser uma prova fácil, ela se torne, justamente por isso, uma prova extremamente difícil de passar e concorrida. Então, apesar do Enem ser cansativo pra caramba, é uma verdadeira maratona fazer 10 horas de prova. Mas, por outro lado, você também aumenta a sua margem de erro. Ou seja, se você errar uma bobeira ou outra, eu sei que a gente não quer fazer isso na prova. Mas não é isso, muitas vezes, que compromete a sua aprovação inteira, o seu ano inteiro, tá me entendendo? É tipo prova da escola. Vocês já tiveram alguma prova na escola assim? Uma prova com 10 questões. Eu odiava isso, gente. Prova com 10 questões, você errou uma, você tira 9. Você errou duas, você tira 8. E assim vai indo, entendeu? Então, não é uma prova, por exemplo, com 50 questões, que se você errar, por exemplo, sei lá, 5 questões, você continua com uma nota muito boa, entendeu? Então, é isso que é mais preocupante quando a gente tá falando da redução do número de questões no Enem. Agora vamos para as tais questões discursivas que tá tirando o sono de muito vestibulando por aí.
Como é que seriam essas questões discursivas e como é que se preparar para elas, se vai ter mesmo, como é que vai ser a correção, etc, etc. Primeiro, essas questões discursivas são questões que você escreve, ou seja, seriam respostas discursivas, assim como seria uma redação, mas você faria de uma das áreas. E, teoricamente, a partir das notícias que estão saindo por aí, que o Enem teria a possibilidade de você escolher qual área você quer fazer. Então, eu quero fazer, por exemplo, da área de exatas. O que eu acho que o pessoal não vai escolher. Então, eu acho que o pessoal vai acabar escolhendo muito mais as biológicas, das humanidades, alguma coisa nesse sentido. Exatamente como vai ser, a gente não sabe ainda. Mas eu imagino que devem ser questões, apesar de serem discursivas, um pouco mais objetivas, no sentido de, leve perguntar, cite tal coisa, em vez de, sei lá, explique toda a revolução industrial, entendeu? Então, eu acho que se eles forem fazer mesmo questões discursivas, eu imagino que devem ser questões discursivas, mas com perguntas um pouco mais objetivas. Apesar de que, também acho, e de novo, achismo meu, que vai ser muito improvável eles implementarem isso em 2024 já, tá? Gente, pensa comigo, pensa a complexidade que é você criar questões discursivas, você testar questões discursivas, você corrigir questões discursivas de milhões de alunos. Tipo, ou você contrata também, sei lá quantos professores, sem contar que, assim como a redação, né, provavelmente vão ter que corrigir 2 vezes, ou seja, não é o mesmo cara que te dá uma nota e pronto, deve ter um outro cara que tem que te dar uma nota, ver se os dois concordam, e se eles não concordarem ainda tem um terceiro para dar o desempate ali. Então, assim, ia ser um processo assim como hoje é a redação. Talvez uma coisa que os vestibulares fazem, e talvez o Enem adotaria esse modelo, de novo, não é nada oficial, mas é, né, uma solução que eles podem encontrar, seria fazer como se fosse uma primeira fase eliminatória e uma segunda fase, então, que só X alunos fariam essa segunda fase, o que eu acho que pro Enem, o Enem não é muito essa cara, sabe, de excluir pessoas, até porque tem o SISU depois, e o SISU é que meio que define tudo isso. Então, assim, acho improvável, primeiro, ter questões discursivas assim na lata, agora, entendeu? Do nada, porque pela dificuldade que é você fazer tudo isso. Tem também a possibilidade de fazer correção por inteligência artificial, mas eu duvido que eles fariam isso de uma vez, entendeu? De, por exemplo, vamos botar aqui uma inteligência artificial para corrigir questões de, sei lá, 3 milhões de alunos, 4 milhões de alunos, 5 milhões de alunos, de uma vez, entendeu? Sem fazer esse teste todo antes. Isso ia ser um baita tiro no pé do próprio INEP. Então, o que eu acho que vai acontecer? O Enem deve sofrer mudanças meio progressivas, entende? Então, a partir de 2024, às vezes nem vai ser em 2024, mas talvez a gente vai perceber algumas mudanças na prova, devagar, entendeu? Alguma dessas que eu falei, eles podem começar a implementar ou talvez fazer por partes, igual foi o Enem Digital. O Enem Digital, se vocês lembram, começou em 2020 e eram 2 provas diferentes, em dias diferentes, e as provas eram diferentes. Ou seja, as pessoas que quiseram se candidatar ao Enem Digital, corajosos vocês, fizeram a prova digital e tiveram uma prova diferente de quem fez a prova impressa. E aí sim eles puderam fazer com um número pequeno de pessoas e vão aumentando ao longo dos anos, até quem sabe um dia todo o Enem seja digital. Isso das questões discursivas pode ser isso, tá? Pode ser que algumas pessoas escolham fazer provas discursivas, de novo, corajosos vocês, e aí sim que eles vão aumentando esse número até que todo mundo faça provas discursivas. E isso vai levar anos, galera. Então eu não acho que do nada você tem que parar tudo e começar a estudar só por questão discursiva, que as provas antigas do Enem não vão servir pra nada, porque calma. Eu acho que o Enem vai ser essa mudança gradativa, igual eu falei pra vocês. O modelo de questão acho que vai continuar igual. Eu acho que o Enem vai continuar com muito texto, questões contextualizadas, né, com a ideia do cotidiano, que traga um pouco de conteúdo e tal, que ainda vai ser uma prova extensa, mas que aos poucos eles devem mudar, então, para uma prova um pouquinho menor ou para 2 fases, mas só depois eu imagino que eles devem fazer realmente provas discursivas. Tudo isso que eu falei foi com base no que já saiu, mas também complementando as informações que a gente não tem com algumas ideias, de novo, da minha cabeça, isso é minha opinião. Nada desse vídeo aqui é totalmente oficial, até porque nenhuma informação é oficial que não tá no edital. E a gente não tem o edital do novo Enem, ou seja, tudo que sair na mídia, tudo que eu falar até então não é oficial e você nem deve considerar como, tô falando isso pra vocês. Então, oficial mesmo, só no dia que a gente tiver o edital do novo Enem. Enquanto isso, eles podem mudar, eles podem desistir, podem falar amanhã, ai gente, então, sabe aquele surto que a gente teve? Finge que não aconteceu, igual o Enem seriado. Não teve um surto ali, acho que foi também em 2020, 2019, que ia ter um Enem seriado do primeiro, segundo, terceiro ano. Cadê? Fingiram que não existe, entendeu? Então eles podem fazer a mesma coisa com esse tal do novo Enem. De qualquer modo, minha dica é, siga estudando. A física vai continuar sendo física, a química vai continuar sendo química. E a partir disso, eu quero que você também esteja aberto a novas mudanças. Novas mudanças não vai ser só para você, vai ser para todo mundo. Então, quando a gente está realmente preparado, a gente vai conseguir enfrentar qualquer tipo de prova. E é isso que eu quero de você, te dar uma preparação completa.
Sabendo disso, já se inscreva aqui no meu canal para receber todas as dicas de estudo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!